Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. É por esse motivo que o mundo inteiro está dizendo que Jesus está voltando em breve. Em 2023, uma grande explosão solar faz com que um pedaço do Sol se solte. A estátua do Cristo Redentor, que foi atingida por um raio, um terremoto que matou mais de 50 mil pessoas em apenas uma noite. Mas também uma guerra que nunca se finda entre Rússia e Ucrânia e outros rumores de guerra que não param de acontecer. Os acordos de Abraão que apontam para esta falsa paz descrita na Palavra de Deus. O avivamento da Universidade de Ashbury, que ainda está em andamento. Muitos sinais bizarros que têm sido encontrados no céu. Um enorme trem que descarrilhou em Ohio, trazendo um grande incêndio e desastre químico na região. Todos esses sinais são apenas alguns dos sinais que temos visto acontecer no mundo, que nos mostra que o mundo está se tornando diferente. Diferente no sentido de mostrando sinais que nos apontam para a chegada de Jesus. Então muitos têm se perguntado, Jesus realmente está voltando? O retorno dele realmente está próximo? Vamos falar aqui sobre 7 sinais da segunda vinda de Cristo. O primeiro sinal, que aponta para a volta de Cristo próxima, são a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Você conhece tão bem quanto eu que sempre existiram falsos cristos e falsos profetas, pessoas que alegam que são o próprio Deus. E com certeza ainda haverão muitos, não só pessoas que querem parecer com o próprio Deus, mas pessoas que querem tomar o trono de Deus, pessoas que querem tomar o lugar de Jesus na vida dos outros, querendo encontrar solução para os problemas do mundo. E muitos dentro da política tentam fazer isso. Assim como Cristo, muitos tentam imitá-lo, dizendo que podem trazer cura para o enfermo, ou podem controlar a natureza e o ambiente. E assim como Jesus pode mudar o mundo, haverá muitos falsos salvadores que tentarão mudar o mundo. Sim, eles podem sacrificar a si mesmos, mas não para o bem da humanidade, mas para o bem de si mesmos. O segundo sinal que mostra que a volta de Cristo está próxima haverá guerras e rumores de guerras. Sim, mas você pode dizer, Mari, sempre existiram guerras e rumores de guerras? É verdade, porém isso vai acontecer mais e mais, como dores de parto, como quando uma mulher está prestes a dar à luz. Primeiro não se passam de dores apenas, mas depois vão ficando mais e mais intensas essas dores, até que chegue a hora real do parto e da expulsão da criança de dentro
do útero da mãe. E é assim como será no retorno de Cristo. Quanto mais se aproxima esta chegada, mais ouvimos falar de guerras. Não importando quantas pessoas tentam manter a paz ou quantos governantes e líderes políticos tentam pacificar, as guerras e rumores de guerras vão se tornando cada vez mais impossíveis de serem impedidas. Isso tudo porque é bíblico, está escrito nas Escrituras Sagradas e precisa acontecer antes que o Senhor Jesus retorne. O terceiro sinal que aponta para a volta de Jesus próxima é que haverá um aumento dos desastres naturais. E agora, enquanto estamos aqui assistindo este vídeo, há mais de 30 milhões de pessoas que estão experimentando níveis alarmantes de fome. Agora mesmo, enquanto estamos aqui falando, muitas pessoas acabaram de passar por um grande abalo que aconteceu no Oriente, mais especificamente na Turquia. Estão tentando pegar os restos do que sobrou de sua vida e juntar os cacos novamente para voltar a viver. Também precisamos lembrar de toda a loucura do que aconteceu no ano de 2020, escassez devido a tantos lockdowns e a notícia de uma doença que talvez nunca fosse passar e ainda com ameaças de que pode voltar. A verdade é que o mundo está todo bagunçado. E não precisa ser um grande gênio para notar tudo isso que está acontecendo. E enquanto olhamos ao redor de todo mundo, nos paramos para pensar, será que a Terra pode segurar muito mais do que isso? Será que a Terra pode lidar com mais desastres do que esses? Veja como a Bíblia diz que quando os homens virem o julgamento de Deus caindo sobre a terra, o coração dos homens derreterá. Isso acontece porque eles perceberão que o mundo que viveram por tanto tempo está desmoronando diante dos seus próprios olhos. E não importa o quanto os ativistas em prol do meio ambiente estejam dispostos a auxiliar para que a terra não esteja sendo destruída, e é claro que essa também é a nossa vontade. O problema é que isso tudo está escrito nas Escrituras, e esta terra em que vivemos chegará o tempo em que ela será destruída e totalmente renovada. Isso faz parte dos planos do próprio Criador que fez o céu e a terra. E Ele trará novo céu e nova terra. E cada vez mais nós temos visto que a terra está mostrando que esta destruição está cada vez mais forte e mais próxima. O quarto sinal que aponta para a volta de Cristo estar próxima é o amor de muitos esfriando. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Há alguns anos atrás, nós nunca tínhamos ouvido falar sobre a desconstrução da fé. Hoje nós temos visto muitos famosos saindo em suas redes sociais e dizendo que passaram por uma espécie de desconstrução do cristianismo. É como se o ódio por Deus estivesse aumentando. As blasfêmias contra a palavra de Deus e o Espírito Santo têm se espalhado por todo o canto. As discórdias entre as pessoas do mundo têm se instalado e, além disso, também dentro das próprias pessoas que se dizem cristãs. Nós olhamos ao redor do mundo e podemos enxergar as imaginações tão perversas que assolam as pessoas. Novas ideias, novos conceitos, novas ideologias sendo formadas, novas criações da tecnologia invadindo o espaço humano de maneira exacerbada. E eu me pergunto quanto tempo ainda mais o nosso justo e santo Deus poderá olhar para baixo, para a terra e ainda encontrar aqueles que o adorem em espírito e em verdade e ainda encontrar bondade nesta terra. Talvez esteja se aproximando muito dos dias de Noé, quando o Senhor olhou para a terra e só enxergou um único justo, Noé, e com ele e sua arca e sua família. Ele protegeu
mas trouxe um dilúvio destruindo todo o restante. Isso porque ele não via mais bondade no mundo. Quanto mais tempo Deus poderá ser paciente, enquanto vê tanto mal abundante e tanto orgulho nos corações dos homens e mulheres? Nos últimos dias, as pessoas abandonarão cada vez mais a fé em Deus e seguirão enganos e doutrinas demoníacas. Se formos olhar hoje para muitos países, as pessoas não se importam mais com o que está escrito na Bíblia, com o que Deus deixou escrito, mas estão preocupados com grupos sociais, comunidades, escolas para os seus filhos que tenham um grande cuidado, excelência em ensino, mas as pessoas não estão mais preocupadas com os princípios bíblicos cristãos que o próprio Criador delas mesmas mandou que fosse escrito em um livro, o manual da vida, o quinto sinal que aponta para a volta de Cristo muito próxima é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Existe uma estatística que diz que há mais de 3 bilhões de pessoas e mais de 7 mil grupos de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Mas a Bíblia diz que o Evangelho será pregado nos 4 cantos. Então nós precisamos cada vez mais levar este Evangelho do arrependimento, do perdão, do reino de Deus que se aproxima. Deus está chamando cada dia mais verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que possam levar à frente este Evangelho do reino de Deus. Todo o peso que você carregava nos teus ombros só pode ser retirado se ele for deixado na cruz do Calvário. Este é o motivo ao qual Jesus morreu em uma cruz. E é por isso que este Evangelho é tão importante para você e para todos ao seu redor. Aquele que ainda não entendeu o que Jesus pode trazer para a sua vida, vive uma vida com um peso enorme nas costas. Isso porque o pecado não pode ser dissolvido de outra forma. E esta pessoa que ainda não conhece Jesus, ela nunca poderá se arrepender dos seus pecados e receber a salvação após a sua morte. Além de viver uma vida cheia de condenação no seu coração, isso porque somos eternos pecadores, nascemos dentro do pecado. Então o Evangelho tem uma grande importância de ser pregado a toda criatura. Todos precisam ter a oportunidade de conhecer a verdade que liberta e traz a salvação, traz leveza nos ombros e assim mudar de vida e estar andando ao lado de Jesus, longe do pecado e buscando santidade. Mas uma parte muito importante deste Evangelho que precisa ser pregado é sobre a volta de Jesus. E esta volta aponta para todo o juízo da terra. E muitas passagens da Bíblia falam justamente sobre o retorno do Messias. Como lemos em Zacarias 14, versículo 4, que naquele dia os seus pés, ou seja, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Perceba, quando Jesus voltar, não de maneira secreta, o mundo todo vai tremer quando o vir. Todo olho o verá, em pé no Monte das Oliveiras. E nós sabemos que a primeira vez que Jesus veio, ele permitiu que homens pudessem julgá-lo, mas a sua segunda vinda, os papéis serão invertidos e agora ele vem para julgar homens e mulheres e condenar todos aqueles que o rejeitaram, mas também de galardoar, presentear aqueles que o seguiram, a igreja do Senhor. E com estes viverá durante o milênio. E ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso porque a igreja também será composta de reis e sacerdotes. Nós seremos funcionários no governo do nosso Rei Jesus. O sexto sinal que poderíamos mostrar nas Escrituras que apontam para a proximidade da volta de Cristo Jesus, nós podemos dizer que é a apostasia. Segundo a Tessalonicenses 2,
versículo 3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Perceba como antes daquele dia, Paulo está dizendo aqui antes da volta de Jesus, acontecerá a apostasia. E então, nós temos visto todo este movimento dentro das igrejas cristãs, dentro do povo cristão, muitos se desviando. O que é a apostasia então? A apostasia é justamente o desvio daquele que estava andando nos caminhos do Senhor, daquele que professava Jesus como Senhor e Salvador, mas apostatou da sua fé, se desviou da sua fé, se desviou do caminho que até então ele reconhecia como bom. Então, temos que orar por aqueles que estão apostatando da fé, para que eles possam voltar para o caminho. Mas é um sinal bíblico, então nós precisamos enxergar que quanto mais a apostasia se instala em diversos países, muitas vezes trazendo novos significados para citações bíblicas, simplesmente para trazer permissividade ao pecado, à luxúria, ao orgulho, ao invés de trazer arrependimento e joelho no chão. Muitos destes que estão apostatando levam junto com ele milhares de pessoas, mas todos serão cobrados no dia do juízo. O sétimo sinal que aponta para a proximidade da volta de Cristo, nós podemos dizer que seria a aparição do anticristo. Ele aparece primeiramente trazendo falsa paz, um acordo com muitos, e este acordo é quebrado com a desolação abominável. Logo após isso, nós teríamos apenas mais 3 anos e meio para a volta de Cristo. Este homem vem seguido de um sistema, o sistema da besta, e ele vem para enganar muitos e possivelmente até o povo de Israel. E ele desejará ser adorado, podendo ser literal no templo construído pelos judeus, mas também no templo espiritual que é o nosso corpo. Aquele que o adorar em seu coração estará colocando dentro de si mesmo este abominável da desolação e provavelmente estará sendo marcado com a marca da besta. Todo aquele que for marcado com a marca da besta passa a adorar o anticristo dentro do seu coração. Tudo isso acontecerá em meio à grande tribulação. O último tempo que antecede a próxima era messiânica milenar. Sim, quando entrarmos na última semana de Daniel, nós temos 3 anos e meio iniciais, onde as 2 testemunhas estarão realizando sinais e maravilhas, profetizando para aquilo que há de vir sobre a terra. E depois nós teremos os outros 3 anos e meio finais, onde muitas catástrofes cairão sobre a terra. E neste tempo, a marca da besta se tornará obrigatória. Da mesma forma, é o tempo de escape da igreja. 1260 dias sendo sustentados em um deserto, onde o próprio Deus trará um sustento, uma provisão necessária para o povo de Deus, como ele fez com o povo de Israel. Quando as trevas passavam, a cidade onde os israelitas estavam permanecia acesa. Quando os primogênitos foram mortos por todo o Egito, os primogênitos dos israelitas permaneceram vivos. E eles estavam nos mesmos locais, mas era como se Deus estivesse trazendo provisão em um deserto, em um local onde o sangue de Cristo cobria o povo e protegia de todo o mal. Da mesma forma será assim para a igreja de Cristo que estiver durante os últimos dias desta era, aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Será um tempo de purificação, será um tempo de dependência do Senhor. Será um tempo onde a noiva estará cada vez mais esbranquiçada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, alvo mais que a neve. Por isso, hoje é tempo de viver tudo novo. Busque ao Senhor com tanta intensidade como você nunca buscou antes. Hoje é tempo de encher o seu candeeiro de azeite. Pode chegar o dia e pode não estar distante em que você não possa mais enchê-lo. Por isso, abandone os pecados. Peça perdão a Deus. Ele pode te perdoar de todo o pecado. Mas é importante que você não volte para o mesmo pecado, mas que você esteja caminhando de mãos dadas
com Cristo Jesus. E desta forma, Ele vai te ensinar um novo caminho, a verdade e a vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por Tua mensagem. Ansiamos pela Tua volta, Jesus. Mas enquanto isso, tira toda a ansiedade do coração e acalma o Teu povo. Precisamos a cada dia nos mergulhar na Tua palavra. Por isso, abre os nossos olhos espirituais e ensina-nos o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.